Bom, então esse vídeo a gente vai gravar aqui a resolução da atividade 2, né? Alguns se reuniram comigo e eu deixei a resolução para esse momento, né? Para eu gravar em comum e todos poderem assistir a hora que acharem melhor. Tá? Então, eu vou começar a responder aqui, né? E vou fazer a leitura e responder. Então, dados os pontos A de coordenadas A1 a 2, B de coordenadas B1, B2 e C de coordenadas C1 e C2. B é ponto médio entre A e C, então ele quer a alternativa que representa a primeira coordenada do C, ou seja, peraí que ele baguncei aqui. Tá, eu quero a coordenada C, né, a primeira coordenada, que representa, que está em função de A e B. Ok. Então, muitos marcaram essa daqui, né, a média de A1 e B1, porém, o B que é ponto médio. Então, deixa eu fazer aqui o rascunho para vocês. Oxi. Ah, tá. Agora sim. Ele diz que o ponto A é A1, A2, B é B1, B2 e C é C1, C2. E ele diz que o B é ponto médio entre A e C. Se B é ponto médio, significa que o B é a mesma coisa, e se eu tiro a média das coordenadas do A e C, né? Então, A1 mais C1 sobre 2, e o A2 mais C2 sobre 2, né? Porém, a gente sabe que o B tem as coordenadas B1 e B2, né? E ele pergunta dessa primeira coordenada aqui, que no caso é essa. Então, essas duas coisas são idênticas, né? Essas duas também, mas ele pergunta só da primeira. Então, B1 vai ser igual a A1 mais C1 sobre 2. E ele quer saber como é que fica C1. Isolando isso aqui, né? 2B1 é igual a 1 mais C1. Esse A1 eu vou mudar de lado. Então, vai ficar 2B1 menos A1. Esse é o meu C1. Né? Que a gente, se olhar aqui, é essa alternativa aqui. Ok. De fato, né? Aqui tem o gabarito já, né? O gabarito de fato é essa, né? Aqui está no formato, né? Para, se eu quiser mexer, eu posso, né? Ok, vamos para a segunda. Aqui, né? É tudo desordenado. A segunda que está aparecendo aqui. Seja os pontos A e B, né? E tem as respectivas coordenadas, ó. A2 é igual, a altura do A e B é idêntica. Ele quer a alternativa que tem a distância. Então, é a diferença, né? De B1 com A1. Então, a diferença é essa primeira alternativa aqui. Né? De fato, a alternativa é B1 com A1. Aí, qual é a ideia, né? A ideia é a seguinte. Deixa eu pegar aqui só uma ideia. Então, eles possuem a mesma altura. Eles possuem a mesma altura. Deixa eu voltar aqui. Tinha uma pessoa que entrou, mas parece que ela... Então, sei lá. Imagine que aqui é A1
Aqui é B1 e ambos têm a mesma altura que B, não, A2. Então, a distância é a subtração de B1 por A1. Ok. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. É essa aqui. Tá, vamos para a próxima. Próxima, marque a verdadeira. Aí a primeira que aparece aqui, o baricentro é um ponto que está sempre no segmento de um dos triângulos formado por três pontos distintos. Errado, né? O baricentro está no meio, né, dado um triângulo, né? Eu tenho três pontos aleatórios e põe aqui o baricentro, ele é um ponto aqui central, né? Seria se a massa fosse totalmente, se fosse distribuída de forma uniforme, o baricentro seria o ponto de equilíbrio, né? Ok. A soma das medianas é o baricentro, né? Errado, né? Não é a soma, né? Ok, o terceiro, o baricentro é calculado pela média das coordenadas de dois pontos. Errado também. E por último, o baricentro é calculado pela média das coordenadas de três pontos. No caso, essa daqui, né? No caso, é a fórmula que nós conhecemos. Então, de fato, está aqui a alternativa correta, né? É essa que eu acabei de mencionar. Próxima, marcar a falsa, né? O determinante é uma função. Correto, o determinante é uma função. O determinante calcula áreas e volumes. Correto também. Três pontos alinhados pode estar associado ao determinante zero, né? Bom, pode, realmente pode, né? Na verdade, realmente é. Três pontos alinhados, o determinante dá zero. Então, se ele é, ele pode. Né? Vamos ver a última, né? Se três pontos estão alinhados, o determinante pode não dar zero. Então, essa que está errada, né? Na verdade, só pode dar zero. De fato, né? Está aqui a alternativa correta. Ok, vamos à próxima. Tá. Se a reta está na forma geral, então a segmentária é. Bom, a forma da segmentária é a seguinte. A forma geral da segmentária é essa, né? X mais A mais Y sobre B igual a 1. Então, é só procurar, né, o formato que seja exatamente igual a esse, né? Se a gente olhar esse item aqui, ó, é o terceiro item. O primeiro... Ah, não, minto. Aqui tem menos, está errado, né? Esse não, é o primeiro item. Tá? O segundo tem um 2 acompanhando Y, não pode. O terceiro é menos, também não pode. E o último também está quase a forma geral, né? Também não tem nada, é bem distinto. Né? Deixa eu só ver, teve um aluno que tentou entrar aqui. É, não falou nada. Né? Tá, vamos só aqui para a próxima. Sabendo que as retas RS são tais que, né? Aí tem as equações delas duas aqui e marca a alternativa que define a posição entre elas. Então, em relação às posições, a gente sabe que retas podem ser, né, concorrentes, coincidentes ou paralelas. Essa questão da reversa, se a gente tivesse no espaço. Mas como a gente está no plano, ela não pode ser reversa. Né? Quando é que elas são reversas? Quando está cada uma num plano. Então, por exemplo, imagine que a gente está no 3D e a gente está numa sala, né, só para a gente ter uma ideia, está numa sala, né, vou pegar aqui só um esboço. Aí, por exemplo, esse segmento que eu estou escurecendo e esse aqui, elas são reversas, né, porque os ângulos delas são distintos e está cada um no plano. Então, essa seria a ideia de retas reversas, mas não é o contexto
que a gente está trabalhando, né? Porque aí se a gente estivesse trabalhando no espaço e a gente está trabalhando no plano. Muito bem. Então, os RS, né, seriam reversos. Ok, então já não é ela, né? Já botei um nome que não tem nada a ver com o contexto que a gente está trabalhando, já não é ela. Para a gente ver isso aqui, a gente tem que, ó, isso aqui está na forma reduzida, eu tenho que passar essa para reduzida. Então, vamos fazer isso, né? Então, é menos 4x mais 2y menos 2 igual a zero. Aí, o que a gente tem que fazer, né? Passar para a forma reduzida, ou seja, isola esse carinha aqui, né? Aqui todo mundo é par, divide tudo por 2. Então fica menos 2x mais y menos 1 igual a zero. Quando divide tudo por 2, deixando o y de um lado só e passando o resto para o outro lado, a gente vai chegar a 2x em 2x mais 1, que é justamente essa daqui, ou seja, são coincidentes. Né? E de fato, tá aqui a alternativa, elas realmente são coincidentes. Então, assim, quem, né, se apressou e marcou, né, perdeu. Determina a distância desse ponto para essa reta. Bom, essa reta está na forma geral, né? Mais ou menos, né? Está na forma geral, na verdade. E o meu ponto, ele está bem esquisito, né? Então, deixa eu conferir lá mais uma vez. Raiz de 2 sobre 2, é isso mesmo. Que aqui não tem a raiz, né? No, no Forms, né? A não ser que eu desenhasse e jogasse lá. Mas aí é menos lento, né? Esse processo. Bom, aí o que a gente sabe, né? Eu já vou direto, né? A distância do R até A vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, que eu substituo esses dois no lugar, né, dessa expressão aqui. Então, mais raiz de 2 sobre 2. E o A e B aqui, ambos são uns, né? Que são os números que multiplicam x e y. E eles aparecem, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? É assim que a gente aplica, né? De uma forma rápida. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Já dá para ver que tem um cancelamento aí. Aqui embaixo vai dar raiz de 2. Então, eu vou cancelar o 2 com 2. Vai ficar módulo de raiz de 2, que é a própria raiz de 2. Dividido por raiz de 2, isso vai dar 1. Né? Então, uma cara tão feia, né, para um resultado tão simples. Então, o resultado é esse, né? É o 1, de fato, né? E eu acho que agora, não é a última ainda, mas as duas últimas. Marque a falsa, né? Então, vamos discutir aqui. A distância entre o ponto e uma reta é medida a medida de um segmento perpendicular com a reta. Correto, né? Tá correto essa, né? Então, eu tenho uma reta e um ponto, né? O segmento, o tamanho desse segmento aqui, que é perpendicular com a reta, é o que nos dá a distância. Segundo, a distância entre um ponto e uma reta é a medida do segmento ortogonal com a reta. Correto também, ortogonal e perpendicular no nosso contexto é praticamente a mesma coisa. A diferença é que o ortogonal não toca e o perpendicular toca. Mas a medida continua sendo a mesma. Né? Imagina que eu afasto essa distância aqui, né, para, sei lá, estou no plano, no espaço, né? Então eu posso afastar isso aqui e continuar medindo sem problema nenhum. Né? Isso aí depois eu posso entrar em detalhes se alguém questionar. Para definir a distância de um ponto à reta, pode-se usar a distância entre pontos, desde que seu
Eu não sei porque aqui não está aparecendo, né? Desde que seu segmento forme 90 graus com a reta, né? Correto também, né? Praticamente é sinônimo das outras duas, e aqui está a incorreta, né? Pode-se escolher qualquer ponto da reta para achar a distância com o ponto externo. Quando se quer calcular a distância do ponto à reta, aqui está errado, porque eu não posso escolher qualquer ponto, né? Eu tenho a reta aqui, tenho um ponto externo. Se eu escolho esse, a distância já não dá mais a mesma coisa, né? Aí já dá errado. Né? Vamos supor que o ponto foi esse aqui. Então, aí já não dá, né? Aqui é maior do que a distância. Esse D1 aqui, D1 é maior do que D e, na verdade, não pode, né? Distância não pode ter várias medidas, ela é única. E a última questão, né? Não, a última não, ainda tem mais duas, né? Determine a reta que passa por esses dois pontos, quer dizer, aí é tranquilo, né? O determinante faz isso. Vamos calcular aqui bem rápido, né? Eu tenho aqui x, y1, 1, 2, 2, 1. Né? Isso tem que dar zero. Aplicando aqui o processo de Laplace, né? Isso aqui vai ficar x vezes esse determinante. 1 vezes 1 aqui dá 1, menos 2, né? Então vai dar menos x. Para esse agora troca o sinal, né? Então vai ser y vezes esse determinante aqui, né? Elimina a linha a coluna dele, fica 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2, né? E 1 menos 2 dá menos 1. Por fim, né, pega esse determinante aqui. O de Laplace é assim, a gente escolhe uma linha, cada elemento você elimina a linha dele, coluna dele. O que sobra você calcula o determinante. Essa é a ideia. Então, nesse último aqui, né, já que está bem riscado, eu vou eliminar essa linha e essa coluna, sobrando esses quatro elementos, o determinante aqui vai dar zero, né? 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, esse produto menos esse produto vai zerar, então isso aqui que é igual a zero. Consequentemente, nós temos aqui a reta menos x mais y, né, que menos com menos é mais. Bom, essa é uma das maneiras de escrever, vamos ver como é que está escrito aqui, ó. Está aqui, né, a alternativa é essa. Menos x mais y é igual a zero. De fato. Marca falsa, né? Então, a equação da reta na forma reduzida tem o mesmo formato da função afim, correto. Né? Se a gente observar, a função afim tem essa cara, a x mais b, e é a mesma cara da reta na forma reduzida. Segundo, a forma é uma reta na forma segmentária, está errado. Essa aqui é a forma paramétrica, tá? Aí lendo as... Então, de fato, é essa a alternativa, né? Vou marcar aqui, ó, é essa mesmo, né? Aí lendo as outras duas, né? Para determinar se duas retas são coincidentes, não precisa verificar os coeficientes angulares, né? Deixa eu só ver aqui. A equação tem que ser a mesma, né? Então, né, na verdade, dependendo do formato, né, tem até uma questão que a gente viu mais acima disso, né? A gente viu que coincide os dois. Né? Se os coeficientes angulares de duas retas forem 2 e menos 1 meio, então elas são perpendiculares. Sim, né? Isso não cheguei a comentar isso em aula, mas é uma regra específica. Né?
E, assim, eu coloquei essas duas porque, né, aqui é um absurdo se a gente fosse consultar lá no material, né, ia ver isso, ou em aula. Bom, então é isso, tá? Com isso, encerro aqui essa gravação e em breve vou deixar ele à disposição de vocês. Pois tá, então até breve.